falar disso melhor do que eu, mas que quando você falou assim sobre o poupar, eu acho que o poupar é diferente do investir, né? E aí eu acho que quando a gente tá no Brasil hoje, a gente fala, você tem que economizar. A primeira coisa que vem na cabeça, saiu uma pesquisa da Ambima, inclusive, recente, de que a maior parte dos brasileiros ainda coloca o dinheiro na poupança. Sim. E poupar é diferente de investir. Se você pensa em economizar, em poupar, o cara, então beleza, vou guardar uma parte ali na poupança. Não, cara. E eu acho que ainda tem um outro ponto, que são as gavetas do para que você vai poupar. Tá, você tem que ter uma reserva de emergência, isso é uma coisa. Outra coisa é você, sei lá, poupar para sei lá, para um planejamento da faculdade do filho. Outra coisa é você pensar na sua aposentadoria. É um planejamento e um pensamento específico. Acho que vocês querem... Eu acho que hoje, né, assim, a maioria ainda não faz nenhum tipo de planejamento. E os que fazem, você costuma planejar ali para comprar um carro, para comprar uma casa, né? Até Sim, quando planeja uma viagem, mas ainda acha que é desnecessário poupar pensando na aposentadoria. Poucas pessoas, né, poupam pensando na aposentadoria. E isso é bastante crítico, né, Daniel? Essa questão da poupança que ele falou é extremamente importante. Mas primeiro você aprende, né, ali, pega o hábito de poupar, e quando fala poupar, que as pessoas já pensam, né, elas necessariamente na pensam na poupança, poupança. já é um começo, né? Mas aí dá para evoluir pensando em outras questões, em outros tipos de investimentos que sejam mais interessantes para cada objetivo. Aí quando você falou do empreender, né, do negócio, do alto risco, né, porque o que gera capital ali é o risco, o plano de previdência, e ele é bastante interessante pensando, por exemplo, no fundo de pensão, que no Sebrae Previdência, né? Que é uma entidade sem fins lucrativos, que é uma entidade fechada de previdência complementar, mitiga bastante esse risco, porque é uma entidade que não está sujeita à falência, né? Hoje, por exemplo, tem gente que pergunta assim, mas por que eu vou fazer um plano de previdência? Ou então, eu vou fazer um plano de previdência, vocês têm garantia do FGC, né? Não tem garantia do FGC, mas aqui, por exemplo, é uma entidade que não está sujeita à falência. A legislação já prevê isso. Caso, por exemplo, tudo dê ruim, né? Digamos assim, na entidade, a pessoa pode resgatar o recurso dela, pode portar para outra entidade, né? Tem uma flexibilidade ali. E, obviamente, né, não é recomendado ser o único investimento da pessoa, até porque o objetivo da Previdência mesmo, né, de fato, é a aposentadoria ao longuíssimo prazo. Pensando na aposentadoria. Não sei colocar alguma coisa, pode Eu falar. achei bem interessante, que acho que fica evidente que é imprescindível a diversificação, né? A gente falou de poupança, que hoje às vezes não remunera menor do que a inflação, ou seja, em suma a gente está perdendo recursos, né? Sim. Quando a inflação é maior do que a reserva, significa que nosso valor está desvalorizando, né? Então é importante e assim, você tem uma infinidade hoje de produtos, né? E a Previdência é um produto importante, né? Sim. Justamente para a gente pensar o planejamento de longo prazo, né? Que é o que a gente, às vezes, não está na nossa visão aqui imediatista, né? Mas é fundamental a gente pensar em longo prazo, né? E acho que é imprescindível a gente tomar algumas políticas nesse sentido de diversificação. Você falou muito bem, né? Que é pensar, né? Planejar, você vai planejar o curto, o médio e o longo prazo, né?